na longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
voltar. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui hoje para estudarmos o Evangelho e a família na sala de tratamento. Coloquem aí do lado, por favor, o recipiente com água, porque nós teremos no final a passe e a água fluidificada. Vamos agora fazer uma leitura do Evangelho, capítulo 12, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos têm os espíritas para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, Mestre Jesus, permita que nos tornemos cada dia melhores com seus ensinamentos, que nós nos tornemos cada dia melhores cristãos. Mestre Jesus, que a espiritualidade superior possa vir em nosso auxílio, nos intuindo nesse estudo, para que tenhamos um bom aprendizado. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares. Ajude-nos sempre em nossas dificuldades nesse planeta. Mestre Jesus, em seu nome, nós damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Nós ficamos pensando, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Muita luta, muita briga, desavenças
dentro da própria família, às vezes, guerras entre povos. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, muitas pessoas morrendo, muitos espíritos que chegam ao plano espiritual sem muita religiosidade, sem conhecimento da vida espiritual. A gente tem que parar um pouco e pensar o que é possível fazer para resolver esse problema. E a espiritualidade tem orientado que para haver paz no mundo, ela tem que começar em casa primeiro. E o que é nos aconselhado é que seja feito culto do Evangelho no lar. É a grande solução para todos os problemas. Então, meus irmãos, vamos ver aqui os slides dessa aula. Nós vamos começar o nosso estudo da noite de hoje sobre o Evangelho e a família, falando sobre a conduta no lar e o culto do Evangelho no lar. Quando nós fazemos um culto no lar, nós estamos reunindo a nossa família em nome de Jesus. Estamos fazendo uma reunião com Jesus, porque Jesus nos disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Se nós fazemos um culto, fazemos uma reunião no nosso lar, lemos o Evangelho, interpretamos esse Evangelho de acordo com os ensinamentos que Jesus veio trazer para a humanidade, nós estamos com ele em nossa casa. Então, o culto do Evangelho no lar é uma reunião com Jesus. É uma reunião em que Jesus vem para dentro da nossa casa. Já pensou que maravilha? Jesus dentro da nossa casa? Que paz, que tranquilidade, que alegria podermos contar com a presença de Jesus. E junto com ele, alguns espíritos superiores que podem nos orientar, mesmo depois de terminada essa reunião, deles ficarem em nosso lar para nos dirigir os passos, orientar nas tomadas de decisão, proteger-nos das influências negativas. Então, essa é uma reunião com Jesus. Nós estamos reunidos numa rede, conectados, embora não um ao lado do outro presencialmente, mas estamos conectados, reunidos em pensamento, em nome de Jesus. Vamos então falar o que é o culto do Evangelho no lar. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Isso está lá num folheto, né, num informativo que a União Espírita do Rio de Janeiro soltou, orientando, né, um folheto de orientação sobre o culto do Evangelho no lar, e aí está o conceito: você se reúne para estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus no seu lar. Não precisa de ir propriamente na igreja, né? Você no seu lar, você vai fazer do seu lar um templo. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico, psíquico. Isso está no livro Luz no Lar. O culto, ele é a medicina preventiva. Então, antes que aconteça alguma coisa ruim, principalmente com o nosso corpo físico, com a nossa mente, o culto no lar vai prevenir. O culto no lar nos dá uma estrutura para podermos continuar as nossas lutas, né, nesse planeta. O culto do Evangelho em qualquer parte é fonte de abençoada riqueza espiritual,
preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático. Então, isso aqui está lá naquele manual, né, de orientação do culto e fala a mesma coisa praticamente, né? Ele preserva-nos, ele cuida, né, antecipa, né, ajuda-nos no nosso equilíbrio psicossomático do corpo e da mente. A necessidade de fazer esse culto do Evangelho no lar, então, Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, esclarece o seguinte: dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso. Olha quanta coisa, hein? Quanta coisa que poderia nos acontecer de ruim e que o culto evita. Olha, muitas doenças, cerco obsessivo, às vezes aquele irmãozinho quer nos atacar, mas nós, como temos a mente ligados em Jesus, no culto do Evangelho, isso não será permitido, né? Angústias em crise a caminho do autocídio, quer dizer, as pessoas querendo se destruir a elas mesmas, tudo isso, ó, inquietações de vária ordem, painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto. Quer dizer que o culto vai evitar, vai agir contra esses dramas que acontecem, essas angústias, pessoas depressivas, né? Recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quanto aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. O culto no lar prevenindo essas coisas ruins, tirando esses males, né, da nossa vida, trazendo paz, nos dando força para ajudar na nossa luta diária, né? E a gente busca isso, né? Entusiasmo, liberdade, vamos encontrar isso no culto, essa força, esse equilíbrio para nos levar à frente, né? Em diante. O Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Cristo está sempre conosco, então a gente tem que pensar sempre isso, né? Jesus está entre nós, falando conosco, e no Evangelho no lar nós vamos sentir bem isso, né? Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. O culto vai nos ajudar. Nós e fora de nós, aqueles que convivem conosco, perceberão e serão beneficiados também. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, não foi inventado agora. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, o culto não foi inventado hoje, não é coisa só do espiritismo. Vamos orar, né, no nosso lar, fazer do nosso lar um forte que vai nos defender de todas as intempéries dos nossos inimigos espirituais. E nós lemos aqui no início, né, os inimigos desencarnados. O espírita sabe que a vida não termina aqui. Morreu o corpo físico, a vida continua. E essa vida, esses espíritos, podem ser nossos amigos ou nossos inimigos, né? E através do culto, nós vamos chamar aqueles com quem nós afinizamos. Os nossos inimigos desencarnados, nós não os estamos vendo, mas eles atuam, influenciam o nosso pensamento. Então, nós temos que ter no culto do Evangelho no lar a nossa cobertura para todas as intempéries, todas as
coisas ruins que forem acontecer na nossa vida, nos dá força e nos livra do mal. E é isso que a gente pede no Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. A gente tem que nos livrar do mal e deixar de praticar o mal também. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, a gente começa a ficar mais tolerante, né? E uma coisa, essa pandemia veio nos ensinar, que nós não precisamos de tantas coisas materiais para viver. A gente precisa de mais de contato, estar conversando, mesmo que seja por telefone, por internet, mas no culto do Evangelho no lar, esse sacrifício que a gente faz de ficar, vou ficar sem comprar esse sapato, tem muito mais validade, porque a gente às vezes não vai precisar tanto, né? Tem uma coleção de sapatos. Então, muitas vezes, esse sacrifício assim, para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, vão ter muita validade quando a gente compreender as coisas espirituais mais do que as coisas materiais. Tem que aprender os ensinamentos do Mestre. Ele veio nos ensinar a vida eterna. Isso aqui é só uma passagem, só um tempinho. A observação impensada é ouvida sem revolta. A enfermidade recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Então a gente fica muito mais tolerante quando a gente começa a entender direitinho o pensamento de Jesus. Nós temos que nos tornar melhores cristãos a cada dia. Isso também está lá naquele folheto, né, da orientação para o culto no lar. Quem realizou o primeiro culto? Há pouco nós dissemos que o culto do Evangelho no lar não é nenhuma inovação. O que quer dizer isso? Não é novidade, não é invenção de quem quer fazer algo estupendo. O culto do Evangelho no lar, ele já foi praticado por Jesus. Por quê? Para nos ensinar. A nossa casa é a primeira escola. Quando a gente nasce no lar, a gente já vem com uma missão. E os pais estão ali para nos ensinar, são nossos primeiros professores. Então, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, porque na nossa casa é que nós vamos aprender os valores, estamos aqui para progredir, e o espírito vai aprender até modificar, tirar aquelas coisas ruins, fazer a nossa reforma íntima, tirar aquelas coisas ruins que nós temos de outras encarnações para poder melhorar para uma vida melhor futura. Nós estamos no lar, que é um templo, recebendo lição dos nossos professores, dos nossos mestres, que são nossos pais, sob os ensinamentos de Jesus. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida. No nosso dia a dia, nós não podemos ser, na sociedade, uma coisa diferente daquilo que nós somos dentro de casa, porque é em casa que nós aprendemos os verdadeiros valores. Vamos praticar em casa e na sociedade. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Isso aí quem escreveu foi Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Então, consta que na casa de Pedro, Jesus esteve e fez o primeiro culto. Então, ele nos deu o exemplo, porque Jesus é o nosso guia e modelo. Ele veio nos dar o exemplo do que nós temos que fazer. Então, quando a gente pensa que no culto apenas a nossa casa vai ser beneficiada,
apenas a nossa casa vai receber iluminação, nós estamos enganados, porque quando nós melhoramos, a nossa casa melhora, toda a energia, todos aqueles pensamentos, aquelas vibrações positivas, elas nos trazem tranquilidade, paz no futuro. Então, ilumina o nosso pensamento, ilumina nós mesmos, a nossa casa, ilumina a nossa rua, o nosso bairro todo, a cidade, o planeta. Se nós temos alguma desavença com nossos vizinhos, com as pessoas com quem nós convivemos, pode ter certeza que com o culto vai melhorar. Então, tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Isso aqui, quem está contando é André Luiz, no livro Os Mensageiros. André Luiz saiu lá do nosso lar e veio com uma equipe espiritual na Terra. E eles viram parar na casa de uma pessoa que estava fazendo o culto no lar. Antes disso, lá, quando eles estavam chegando, ele olhou e falou: o que é aquelas luzes lá? E o instrutor falou para ele: aquilo ali é um lar onde está sendo realizado um culto. Foi uma surpresa para ele ver a iluminação que estava lá, né? Então, André Luiz conta, né? Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Por que elas ficaram mais intensas? Isso é visto do plano espiritual. Aumentou a luz. Né? Não era a luz da iluminação da casa, a luz do ambiente, a irradiação que aquele ambiente tinha, né? As luzes não só elétricas, né? Vamos dizer assim, as luzes iluminando o ambiente, a vibração aumentou, trouxe mais energia para aquela casa. Um culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. Está lá no livro Os Mensageiros. Claridades espirituais trouxeram defesa para o exterior. Então, o seu lar está protegido porque forma uma barreira exterior. Aqueles espíritos que estão dentro do lar aprendem, se esclarecem, se iluminam. Quem não quiser, vai embora, bate em retirada. Vai ficar naquele lar aqueles que querem o esclarecimento. Benefícios do culto do Evangelho no lar. O culto da Boa Nova e fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia, da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Então, a gente aprende a ser muito mais tolerante, a gente fica mais tranquilo, está lá no livro Família, né? Espíritos diversos. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora a comunidade. Tudo em volta fica melhor, mais iluminado. Nós mesmos, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, todo o nosso planeta se ilumina, né? A família melhora a comunidade. Quando a gente for fazer o culto, tem que pôr um copinho de água, uma vasilha com água para ser magnetizada. Porque a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A gente coloca ali
recipiente com água. Nós não estamos vendo, mas está sendo colocado nele o remedinho que nós precisamos para resolvermos os nossos problemas com tranquilidade, com serenidade, com paz, porque a água, ela recebe as influências de todos os elementos da terra. A água é o mais receptivo. E como que a gente realiza o culto no lar? Tem dia, tem hora? Tem, né? Você vai escolher um dia da semana, horário fixo para essa reunião. Então, se você escolher segunda-feira, 9 horas da noite, vai ser toda semana, segunda-feira, 9 horas da noite. Sábado, 4 horas da tarde. Então, sábado, 4 horas da tarde. A hora que você escolher, combina com a espiritualidade e faz essa reunião da família com dia e hora fixo. Aí você abre o culto fazendo uma leitura de uma mensagem qualquer, uma mensagem espírita. Faz a prece, faz o estudo do Evangelho, pega o Evangelho de Jesus. A gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma leitura de uma página do Evangelho. E aí troca ideia com as pessoas da casa, conversação fraterna. Um dá uma opinião sobre o que entendeu, o outro fala outra coisa. Fluidifica a água. No final, todos bebem a água fluidificada. Mas e aí? Se estiver sozinho, pode fazer o culto da mesma forma. Se estiver sozinho, age como se tivesse mais pessoas, porque materialmente você pode estar só, mas existem espíritos ali que vêm para aprender, que vêm para estudar juntamente com você. E aí faz uma prece de agradecimento para encerrar o culto. E Jesus está batendo a nossa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Está lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus está aí, batendo a nossa porta, nos chamando para segui-lo. Vamos seguir Jesus? Então, meus irmãos, nós já temos o caminho. Esperamos que esses esclarecimentos sobre o culto do Evangelho no lar possam trazer a vontade para aqueles que ainda não praticam o culto do Evangelho, que eles tenham essa vontade de praticar mediante os esclarecimentos que tiveram. E aqueles que já praticam, que continuem praticando o culto, esclarecendo a si mesmo, esclarecendo aqueles espíritos que vão àquele lar. Esperamos que isso possa trazer um incentivo a todos para melhorar a sua casa, melhorar a sua cidade, o planeta todo. Boa noite, muito obrigada. E agora vamos ao passe e à água fluidificada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila
e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.